Tem gente com quem você passa 1 hora e sai mais você, e tem gente com quem você passa 1 hora e depois você precisa de outra hora para voltar para si mesmo. Eu acho isso muito interessante, porque quando a gente pensa nas pessoas que fazem parte da nossa vida, geralmente a gente pensa no quanto a gente gosta delas, no que a gente tem em comum, na história que a gente construiu juntos. Só que existe uma pergunta que a gente raramente faz. Bem-vindo ao Corpo de Ideias, uma seleção semanal de pensamentos, perguntas e descobertas sobre a forma como o corpo participa das nossas escolhas, relações e maneiras de estar no mundo. Algumas ideias são interessantes, outras mudam a forma como vivemos. Aqui, eu procuro aquelas que merecem ganhar corpo. Convivência não é neutra. A gente influencia e é influenciado o tempo inteiro no jeito de falar, no que a gente começa a considerar o que é normal, no que a gente tolera, na maneira de pensar, até na forma como o corpo aprende a estar nesse mundo. E é sobre isso que eu quero conversar hoje. Escolher com quem você convive também é escolher o que será cultivado dentro de você. Tem uma ideia muito simples que eu gosto, uma maneira de viver e trabalhar, é oferecer ao outro aquilo que você gostaria de receber se estivesse do outro lado. Parece simples? É simples, só não é fácil, porque significa cumprir o que você prometeu para você mesmo quando ninguém está cobrando nada de você. Então você entrega um trabalho que você teria muito orgulho de receber. Você vai ser claro quando deixa a outra pessoa confusa. Você vai tratar alguém com respeito mesmo quando aquela pessoa não tem absolutamente nada para te oferecer de volta. E existe uma consequência bem interessante quando você começa a viver dessa forma. Você constrói confiança. Só que não é aquela confiança declarada que você fala, pode confiar em mim. Que, aliás, quando você tem que ficar falando confia em mim, tem uma outra história por trás disso. Eu tô falando de uma confiança merecida. Aquela que a outra pessoa atribui a você porque ela observou seu comportamento muitas vezes suficientes e acredita em você. Existe uma diferença enorme entre ser admirado e ser alguém em quem as pessoas confiam. A admiração ela pode nascer de imagem. Confiança ela precisa de evidência, ela precisa de tempo, coerência, repetição. E aqui começa uma parte que eu acho fascinante. Enquanto você está construindo confiança com alguém, existe outra coisa acontecendo silenciosamente. Vocês estão se influenciando. Talvez você não perceba, ou talvez a outra pessoa também nem percebe o que está acontecendo. Só que a convivência, ela ensina e você aprende o que é aceitável naquela relação. Então você vai aprender o que você pode dizer, o que você pode esconder. Aprende se discordar da pessoa é um lugar seguro. Aprende se precisa se explicar o tempo inteiro. Aprende se você pode relaxar ou precisa ficar antecipando o próximo problema. Essas aprendizagens, elas não ficam apenas no pensamento. O corpo participa delas. E você já deve ter vivido alguma coisa assim. Imagina alguém entrando na sala. E aí você relaxa quando entra. Fala, essa pessoa. Só que daí tem alguém que vai entrar e falar, e aí, a gente pode conversar? O seu corpo inteiro já produziu uma temporada inteira da Netflix antes de você saber o que a outra pessoa quer falar com você. Não funciona mais ou menos assim? O corpo aprende relações. Existe uma imagem atribuída a Epiteto que eu acho muito boa para a gente pensar. Imagine 2 pedaços de carvão. Um está aceso, o outro está apagado. E quando você coloca os 2 juntos, alguma coisa vai acontecer. O carvão aceso, ele vai aquecer o outro carvão. Ou o carvão apagado pode diminuir o fogo do outro carvão. Simples. Só que a pergunta aqui, ela é enorme. O que acontece com você quando você permanece muito tempo na presença de certas pessoas? Porque a gente absorve muito mais do ambiente do que a gente percebe. Se você convive constantemente com o cinismo, depois de algum tempo, o cinismo ele começa a parecer que você é uma pessoa inteligente. Se você convive com pessoas que fazem piadas, diminui quem tenta fazer alguma coisa diferente, talvez você comece a editar os seus próprios desejos antes mesmo de falar sobre eles. Se a agressividade é chamada de sinceridade,
todos os dias, chega uma hora em que o desrespeito vai parecer normal. E se você vive em um ambiente em que todo mundo desconfia de todo mundo, o seu corpo aprende a permanecer em alerta, mesmo quando, naquele momento, ninguém está ameaçando você. Isso não acontece porque somos fracos, acontece porque somos relacionais. A gente se organiza na presença das outras pessoas. Por isso que eu não gosto muito dessa pergunta. Essa pessoa é boa ou é ruim para mim? Porque pessoas são muito mais complexas do que isso, se é boa ou ruim. Eu prefiro uma pergunta mais difícil. Quem que eu me torno nessa relação? Talvez você tenha uma amiga perto de você que você fica mais corajosa. Não porque ela passa o tempo inteiro dizendo, vai, você consegue. Talvez seja justamente porque ela consegue fazer uma pergunta difícil sem decidir por você. Talvez exista alguém perto de você que pensa melhor. Alguém que discorda de você sem fazer você se sentir diminuída. Alguém que consegue dizer, eu acho que você está errada aqui. E ainda assim, vocês têm um vínculo, continua o vínculo entre vocês. Isso é muito valioso. Porque uma boa relação, ela não é necessariamente aquela em que você está sempre confirmando você o tempo todo. Às vezes, é aquela em que você não precisa abandonar quem você é para permanecer nessa relação. E o contrário também merece atenção. Em algumas relações você começa a falar menos, você começa a explicar demais, você pede desculpas por coisas que você nem sabe exatamente por que está pedindo, você começa a duvidar de percepções que antes pareciam muito claras para você. Você começa a diminuir a sua presença para não incomodar. E nenhum desses sinais, isoladamente, define uma relação inteira. Mas quando existe uma repetição desses comportamentos, vale a pena prestar atenção. Agora tem uma coisa importante aqui. Seria muito mais fácil transformar essa conversa naquele velho conselho. Cerque-se apenas de pessoas que elevam a tua energia. Só que eu não acredito que a vida funcione dessa forma, porque a gente não escolhe todas as pessoas com quem a gente convive. Temos pessoas na família que são difíceis, temos pessoas no trabalho que também são difíceis, temos as nossas responsabilidades, tem as pessoas que a gente ama e que estão atravessando momentos difíceis. E aí, a gente também não é um modelo, uma experiência maravilhosa nos 365 dias no ano. Não funciona dessa forma. Então, eu não estou falando de construir uma bolha onde ninguém incomoda você. Eu falo de consciência. Quando você não pode escolher o ambiente de uma forma inteira, você fala, vou escolher todo esse ambiente, quais vozes você percebe que estão ganhando força ou espaço dentro de você? E aí você pode escolher quem vai ser sua referência, com quem você divide uma ideia que está ainda frágil dentro de você, de quem você aceita conselho, quem que tem acesso às suas dúvidas internas, quem que você procura quando você precisa pensar. Isso também é cultivar. E talvez essa seja a parte mais desconfortável dessa conversa de hoje. É muito mais fácil pensar em quem nos faz mal e quem nos faz bem. Só que tem uma outra pergunta aqui. Quem que os outros se tornam perto de mim? O corpo deles encontra um espaço na minha presença? Eles podem discordar de mim? Eles podem dizer uma coisa que eu não quero ouvir? Será que eles precisam medir cada palavra que sai da boca deles? Eu cumpro o que eu prometo? Quando eu erro, eu consigo reparar o meu erro? A minha presença produz confiança porque eu sou confiável ou porque ao longo do tempo o meu comportamento mostrou isso? Eu gosto dessa inversão porque ela devolve responsabilidade para a conversa, para a nossa conversa de hoje. E não se trata apenas de selecionar melhores pessoas para a nossa vida. Também podemos nos tornar uma presença melhor na vida das pessoas. Então eu quero fazer uma experiência com você. Pensa em 3 pessoas ou 4 pessoas com quem você passa bastante tempo. Não precisa analisar ninguém, só escolhe uma delas.
E agora, imagine uma conversa comum com essa pessoa. Percebe o que acontece aí dentro de você. Sua respiração encontra espaço ou ela fica presa? O seu corpo fica mais relaxado ou ele fica mais preparado? Você sente que você pode ocupar espaço? Que você pode discordar? Você pode ficar em silêncio? Você consegue pensar com clareza? Ou você começa a perceber rapidamente que você começa a questionar tudo o que você pensa? E aí, quando esse encontro termina, como que você fica? Você fica mais viva? Mais organizada? Você fica cansada? Agitada? Você fica precisando se recuperar desse encontro? Não transforme uma sensação numa sentença. O corpo ele não é um detector infalível de pessoas boas ou ruins. Ele também traz histórias, expectativas, medo, experiências anteriores. E os padrões, eles merecem dessa curiosidade, dessa investigação interna. E se alguma coisa aparece repetidamente na mesma relação, talvez ali uma informação que ainda não ganhou palavras dentro de você. Agora faz um movimento contrário. Imagina essa pessoa encontrando você. Quem que ela precisa ser quando ela está perto de você? Ela consegue ocupar espaço? Ela pode dizer não? Ela pode mudar de ideia? Ela pode errar? Ela pode contar uma notícia sem precisar ser diminuída? Ela pode contar alguma coisa difícil sem você imediatamente tentar resolver? Pode ser diferente de você e ainda assim continuar pertencendo a essa relação? Essa talvez seja uma das formas mais bonitas de pensar nas nossas relações. Não é apenas perguntar quem a gente está cultivando na nossa vida, mas o que a nossa presença cultiva na vida de alguém. Tem uma frase desse episódio que eu gostaria que você guardasse. Preste atenção em quem você se torna depois de passar algumas horas com alguém. E eu acrescentaria ainda. Preste atenção também em quem as pessoas podem ser quando estão com você. Convivência é influência. Aos poucos, a gente vai trocando palavras, a gente vai trocando hábitos, critérios, a gente troca medos, possibilidades, troca maneiras de enxergar o mundo. E talvez seja por isso que escolher as nossas relações seja uma decisão muito maior do que parece. A gente não está escolhendo apenas a companhia da outra pessoa. A gente está escolhendo parte do ambiente na qual a próxima versão da gente vai crescer. Eu sou Seinen Toyama. Há mais de 10 anos eu estudo como o corpo participa da forma como pensamos, sentimos e fazemos escolhas. Se essa conversa fez você pensar em alguém, eu quero deixar uma pergunta lá nos comentários. Quem você se torna perto das pessoas que mais fazem parte da sua vida? Até o próximo Corpo de Ideias, porque uma ideia só muda quando ganha corpo. E se você quiser participar do meu grupo, que se chama Casa Seinen, e todos os dias às 8h08 eu mando uma mensagem no insight, tem o link aqui no WhatsApp. Siga o meu canal, compartilhe e um grande beijo.